Brasil é um dos primeiros países no número de mortes por 1 milhão de habitantes. Eu uso esse índice de mortes por 1 milhão de habitantes porque ele é muito importante para se comparar a países de diversos tamanhos. É esperado que nos países maiores a quantidade de casos seja maior, mas quando a gente considera o número de casos por 1 milhão de habitantes, o Brasil, entre os países que têm mais de 1 milhão de habitantes, ele está em quinto lugar no número de mortes por 1 milhão de habitantes. O país com mais mortes por 1 milhão de habitantes seria o Peru, com 975, depois a Bélgica, com 863, a Espanha, com quase 680, a Bolívia, com 670, o Brasil, com 660, o Chile depois vem o Chile com 650, Equador, Reino Unido, Estados Unidos, Itália. Perceba que todos esses países a média é muito acima do número de mortes por 1 milhão de habitantes a nível nacional. A média a nível nacional é 130. A gente está considerando só as mortes que foram contabilizadas no contexto do Brasil na Covid-19. Existem mais ou menos 40 mil mortes esse ano que foram por síndrome respiratória aguda grave com causa não identificada. Essas mortes ocorreram ou antes do Brasil instalar realmente testes suficientes para todos os casos, ou então ocorreram falsos negativos. Muitas vezes, no teste para Covid, o vírus se deteriora, a amostra mal coletada. Comparando com 2019, teve 3.800 em 2019, então dessas 40 mil mortes, no mínimo 35 mil foram por causa da Covid. Isso aumentaria em 25% o número de mortes no Brasil e colocaria o Brasil em terceiro lugar nessa lista que eu mostrei para vocês dos piores países em termos de mortes por 1 milhão de habitantes. E outro índice também que demonstra a performance péssima do Brasil para o combate à Covid-19 é o número de testes por caso confirmado. Bom, até um tempo atrás a OMS recomendava isso, 20 testes para cada caso confirmado, ou seja, que o número de testes seja 20 vezes maior que o número de confirmados. Depois, ultimamente, a OMS diminuiu essa recomendação para 10, e eu acho que a razão para isso é os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm realizado 15 testes por caso confirmado. Já o Brasil tem uma das piores subnotificações do mundo, e por boa parte do tempo teve o pior número de testes por confirmado no mundo. Então, lá no comecinho de abril, o Brasil fazia 3,9 testes para cada caso confirmado. Isso ainda na época do Mandetta. Vale ressaltar que nessa época, no Uruguai, na Colômbia, no Paraguai e no Chile, só para citar casos da América Latina, já faziam mais de 10 testes por confirmado. Aí depois foi caindo para 2,8, 2,6, 2,1 e depois voltou a subir. E boa parte dessa subida, principalmente a partir do final de agosto, foi por causa da redução do número de casos. Não foi por causa do aumento do número de testes, foi principalmente por causa da redução do número de casos. Só para efeito de comparação, o pior país em número de testes por caso confirmado é o Afeganistão, com 2,8. E o Brasil esteve aí na maior parte do tempo da pandemia abaixo desse índice. A subnotificação aqui no Brasil é uma das piores, se não a pior, a nível mundial. Nessa demora do governo de aumentar o número de testes, isso se explica principalmente por causa do Bolsonaro. Então, para entender por que o Brasil chegou a essa situação, a primeira causa, sem sombra de dúvidas, é o Bolsonaro. Porque ele batalhou desde o começo contra as medidas recomendadas pela OMS. Então, as medidas de isolamento social, essa medida de quantidade de testes, toda a questão do álcool em gel, até do uso de máscaras, o Bolsonaro fez uma propaganda ideológica contra isso. Isso impediu que o governo aplicasse rapidamente uma política coerente de combate à Covid. E uma questão que diferencia os países que realmente conseguiram combater a Covid-19 é uma resposta rápida, precisa e decisiva, e principalmente a partir de saúde pública. Aqui entra em fator também o desmonte do SUS nos últimos anos, principalmente no governo do Michel Temer e agora do Bolsonaro, com aquela política de corte de gastos, de redução de gastos nas áreas sociais. O Brasil pagou o preço por isso, por não ter uma saúde pública forte para atuar durante a pandemia. Vale uma observação que a OMS fez várias recomendações em relação ao protocolo de saúde, ao protocolo de testes, que o Brasil não seguiu, mas agora o governo usa declarações da OMS sobre novo normal e etc. para justificar a reabertura econômica.
e principalmente a reabertura de escolas. Quer dizer, quando é para cuidar da saúde da população, as recomendações da OMS não valiam. Depois, agora que é para reabrir a escola, reabrir a economia, aí agora a recomendação da OMS tem algum valor aqui no Brasil. Então, teve as recomendações da OMS, teve as recomendações da Fiocruz, principalmente em meados de abril, onde a Fiocruz defendeu que era necessária uma quarentena geral mais radical em várias cidades, nas principais cidades afetadas, e isso não foi seguido. Inclusive o governador Dória, na época, ele fez um decreto que iria ser implementado de lockdown, no fim ele desistiu por pressão da burguesia, principalmente da burguesia produtiva do Estado, para implementar, em vez disso, um plano de reabertura. Nesse sentido, eu confesso que a princípio eu subestimei bastante a burrice da burguesia brasileira. Tem setores da burguesia que lucraram com a pandemia. Por exemplo, a Rede Globo. A Rede Globo manteve em toda a pandemia a defesa do isolamento social e uma crítica muito branda ao governo Bolsonaro. Já setores menores da mídia, tipo SBT, Record, Band, esses tiveram prejuízo durante a pandemia. E em vez de pressionar o governo para implementar uma medida mais radical, de acordo com as recomendações da OMS, de acordo com exemplos que havia no mundo inteiro, e não faltavam exemplos para seguir nessa época, isso seria muito mais interessante, porque uma vez controlada a pandemia, você teria uma política muito mais tranquila de um plano de reabertura. Mas em vez disso, em vez de controlar a pandemia logo no início, que é o momento onde é mais fácil controlar a pandemia, a burguesia, essa burguesia que estava sofrendo prejuízo, a burguesia produtiva, setores menores da grande mídia, pressionaram para a reabertura, defendendo em grande medida o governo Bolsonaro e tudo mais. Nessa época não faltavam exemplos que o Brasil poderia seguir, inclusive exemplos de países que conseguiram manter a economia relativamente aberta, como é o caso da Coreia do Sul, o caso da Islândia, que apontavam, né, que uma vez você reduzindo o número de casos, a partir de uma campanha de teste massiva, detectando os casos, rastreando os casos, você consegue controlar a pandemia. As políticas dos países que deram certo, elas são políticas, em primeiro lugar, preventivas. São países que reagiram de maneira rápida à Covid-19 e que elas são baseadas em 3 políticas que são complementares, né? Em primeiro lugar, a política de isolamento social generalizado, e aí pode ter medidas mais radicais ou menos radicais, a depender de cada caso, a depender da situação do país em relação à pandemia. A segunda medida seria a de isolamento regional, com medidas de quarentena geral ou de lockdown em algumas cidades ou regiões mais afetadas, e uma medida de isolamento de pessoas infectadas. O isolamento de pessoas infectadas não foi sequer discutido aqui no Brasil. Aqui, principalmente a mídia, jogou o problema para a população, inibiu o governo da questão, que seria de rastrear os casos a partir de testes, testando pessoas com sintomas, testando todas as pessoas que entram em contato com quem foi confirmado, e a partir daí você coloca as pessoas que estão contaminadas, que estão infectadas pela Covid, em isolamento absoluto. E aí as políticas, né, dos diversos países variam, ou pode ser um isolamento no hospital ou dentro de casa, mas desde que seja um isolamento absoluto e que seja garantido pelo governo. E essa política é a que se mostrou mais eficaz no mundo e que não foi implementada no Brasil. Um contra-exemplo disso é o Paraguai. O Paraguai conseguiu conter a pandemia na primeira onda a partir de uma quarentena geral generalizada. Até mês passado, final do mês passado, o Paraguai estava indo muito bem no controle da pandemia. Só que o número de casos começou a aumentar e o Paraguai não substituiu, né, teve o plano de reabertura, e o Paraguai não instituiu uma política como aconteceu em outros países, como a China, a Islândia, a Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nova Zelândia, que é uma política de testagem massiva para conseguir identificar e isolar as pessoas infectadas, né? Então, como o Paraguai ele não
substituiu a política, veio uma segunda onda e o número de mortes aumentou muito no Paraguai, inclusive nesse índice de número de mortes por 1 milhão de habitantes.